Ok, minha gente, já de volta, vamos lá. Almir Chaves está aqui com a gente. Obrigado, Almir, bom dia. Marcela, minha amiga missionária Marcela, lá dos Emirados Árabes, esposa do Márcio. A gente tomou café junto, lanchamos juntos, tivemos juntos esse final de semana, essa semana, né? Foi muito bacana, né? A Marcela me deu uma ideia, gente, sensacional, que depois... Marcela, vamos fazer... Márcio Danilo está aqui com a gente, que é o marido da Marcela, botou: amigo, bom dia, saudação de paz. Meus últimos dias na cidade maravilhosa. Nada melhor do que encerrar com uma chuva. Irei retornar com muita tristeza daqui pelo que vi na cidade. Não a população, e sim os gestores municipais. E neles envolve os empresários também. É o Márcio, que é professor. Ele é pastor, é professor lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai. Ele e a Marcela. E a gente, essa semana, como eu falei, a gente esteve junto, né? A gente tá junto sempre por aqui. E ele estava muito chateado com Teresópolis. Ele é filho de Teresópolis, nascido nas Paineiras, e já mora há 9 anos em Dubai. E ele estava dizendo: pô, a minha cidade está acabando, está degradando cada vez mais. E ele está muito chateado com isso. Botou aqui. Maximiliano, bom dia, Hélio Carracena e equipe. Estou indignado com a inércia da Câmara Municipal, que parece que está tudo às mil maravilhas na cidade. Estamos pagando estacionamento, que desde janeiro está sendo cobrado de forma irregular, pois o período de estudo eram 6 meses. Faltam remédios e a crise na saúde. Vamos debater esse assunto hoje. Inclusive, posso falar do estacionamento também, de coisas que eu vi essa semana. Tá horrível esse negócio de estacionamento. Você não tem os garotos do Promar, está muito ruim isso aí. Podemos falar disso hoje. A sessão da Câmara não durou nem 30 minutos. Leandro Ramos, lamentável ver o doutor Maurílio se juntando a um candidato que quer cair de paraquedas na nossa cidade. Foi secretário de saúde do Jorge Mário e, por isso, nem para vereador conseguiu se eleger e agora se alia à política da Baixada. Alice Moreira, bom dia, Hélio, bom dia a toda a equipe. Bom dia, Alice. Muito obrigado. Ele falou aqui sobre o Leandro falou sobre o caso do doutor Maurílio, que seria candidato a prefeito junto com Sérgio Garrido, lá da Assembleia de Deus do Beldon, e agora eles juntaram e o Sérgio não é mais vice, o vice é o Maurílio, do Júlio Rocha, que é candidato a prefeito. É morador de Teresópolis, ou tem domicílio eleitoral em Teresópolis, mas ele é de Guapimirim, irmão da prefeita. José Carlos Faria. Bom dia, Habib. Bom dia, Hélio, bom dia às pessoas que nos assistem. Vamos falar aí dos acontecimentos, né? E começou a acontecer o que movimenta esse momento político, né? Candidatura, pré-candidaturas, mudança, troca de cadeiras, né? A dança das cadeiras de posição. E vai agora, a partir do meio aí do mês, começa, né, as campanhas oficialmente, já com material na rua. Aí, isso, depois do dia 16, material já na rua. Vamos ver aí os santinhos do pessoal, como que serão distribuídos e qual a mensagem, né? Eu acredito que cada candidato deve apresentar, até porque isso é uma obrigação de apresentar o seu programa de governo, seu projeto de governo, aquilo que ele pretende e aquilo que é prioridade na plataforma dele para convencer o eleitor que deve ser o prefeito de Teresópolis. Por que deve ser? Eu já vou deixar uma pergunta para vocês, né? Habib, bom dia. E a pergunta é a seguinte: é normal essa dança de cadeiras antes da definição final, que é o registro das candidaturas? Bom dia, Habib. Bom dia, Faria. Bom dia, Hélio Carracena e todos os telespectadores. Eu vou já entrar na sua questão da sua pergunta. Essa dança de cadeiras aonde, você diz? Aqui em Teresópolis, no geral, né? Mas aqui foi a saída do Maurílio, que deixa de ser candidato a prefeito, passa a ser vice numa outra chapa. Então, é natural, né? A política é a arte do diálogo. Enquanto se há diálogo e projetos de cidade em comum, é natural ter uma certa afinidade e aí você abrir preceitos fundamentais seus em bem de um bem maior que você está vislumbrando e apoiar uma outra candidatura. Isso é relativamente novo. A gente já viu isso várias vezes. Vou dar um exemplo claro disso.
foi nas últimas eleições gerais, quando uma ex-ministra de Estado, que hoje é ministra novamente, né, a Marina Silva, abriu mão da sua candidatura à presidência da República para apoiar um outro candidato a presidente da República. Então, isso é normal. A gente tem que ver, e aí cabe o eleitor lá na ponta, ele ver se essas junções estão sendo para o bem coletivo. Se é para o bem coletivo, tudo bem, mas é um problema que às vezes, em alguns lugares, não acontece isso. Concordo com o Marco, mas na verdade, para o eleitor, a gente sabe que para a população, não deveria ser assim, né? Tem uma coisa definida, o eleitor já tem aquilo bota aquilo na mente. Mas existe essa mudança, e sua mudança aí não é só a mudança ela, por exemplo, a nossa aqui em Teresópolis, porque o Maurílio deixa de ser candidato a prefeito para ser vice de um candidato. Quer dizer, o vice do Maurílio deixou de ser vice, não sei se vai ser candidato a vereador. O vice do candidato que o Maurílio foi ser o vice, o Ailton Jacu, deixa de ser candidato a vice numa composição, deve ser candidato a vereador. Então tem essas mudanças que às vezes surpreende, né? Surpreende. Mas o que mais intriga às vezes é quando acontece adversários ferrenhos que se aliam. E isso acontece a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. A gente se surpreende muito com isso. Eu dou um exemplo aqui, a nível nacional, mas a política te proporciona isso. Quer dizer, talvez um dos maiores adversários que o Lula enfrentou, até porque foi prefeito e governador da maior cidade do país, e maior estado, o Geraldo Alckmin, hoje é o vice-presidente da República, se aliado a um grande adversário. Então, essas conjunções políticas que o eleitor, né, que é aquele que vota, que às vezes não acompanha, se surpreende muito. Mas no meio político, a gente vê que isso acontece e acontece muito. E eu vejo, Faria, igual. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar isso num grupo. Em Teresópolis, a gente não tem. Claro que às vezes a gente tem algumas rusgas maior, né, por causa de interpretações da realidade disputável da cidade, mas todo mundo se conhece. Igual, eu já disse aqui. Aqueles são adversários, né? Nós, às vezes, somos adversários, mas não é inimigo, não é uma coisa de adversário, de posicionamento, de espaço, né, de buscar o poder, de achar que tem um projeto bom para a cidade e que quer resolver, tem suas prioridades. Isso cada candidato que tem e que o outro não é convencido de participar, ele acaba se juntando a outro grupo ou participando também com o projeto dele para a cidade. Eu ia colocar a situação igual. Eu já fui muito para manifestação, e eu até outro dia encontrei o ex-prefeito Arley Rosa. Quando o Arley era prefeito, eu fui muito para manifestação contra o governo Arley Rosa. Não, mas outro dia ele estava no Império com uma pessoa próxima que eu conheço. Eu falei, e aí, Arley, tudo bom? Tá ficando cabeça grisalha, tá ficando velho, tal. Aí ele, você tá ficando velho também, tá crescendo barba, tal. É da política, é normal isso, tal. Né? A gente tem que radicalizar quando tem que radicalizar, segurar as pontas, no momento tem que segurar. Então, eu vejo com naturalidade essa mudança que houve nessa questão do Maurílio e o Júlio, sim. Do Jacu. Olha, nós temos então, agora ficamos com 5 candidatos a prefeito. O Tricano com o seu vice Rico Portillo, Tricano e Rico Portillo com vice. O Leonardo Vasconcelos com a doutora Faf como vice-prefeita. Aí vem o Bake, eu não sei, eu não conheço a vice-prefeita do Bake. Mônica Medrado, ela é lá do Partido dos Trabalhadores. Mônica Medrado, ela é daqui de Teresópolis, provavelmente, sim, né? Eu não a conheço. Ela tem 8 anos na cidade e ela trabalhou no governo federal, né? Aí nós temos o Alex Castelar, com ex-secretário de Serviços Públicos, o Davi Serafim. E faltou quem?
Faltou um. Ah, não, e o próprio Maurílio, né? Que eu não falei, que aí o Maurílio não é mais candidato, é Júlio Rocha com o Maurílio. Então, são 5 candidatos a prefeito, e lembrando que os 5 vão estar aqui, sendo entrevistados por a gente a partir do dia 16, primeiro os vices e depois os prefeitáveis. A gente vai, na próxima terça-feira, a gente vai aqui realizar o sorteio e quem vai estar aqui, além dos representantes, vamos fazer o sorteio ao vivo. Né? É o nosso Marcos Habib que vai vir fazer o sorteio. Ele que vai sortear aqui a participação das pessoas, quer dizer, dos vices, o dia, né? Segunda-feira quem é, terça-feira quem, quarta-feira quem. O sorteio será na próxima segunda-feira aqui. O Davi Palhares também vai estar aqui. Faria, é o seguinte, essa semana nós tivemos... Gente, é o seguinte, eu não posso entrar em determinados assuntos políticos aqui, tá? Tem coisas que a gente não pode mais falar. Então, eu preciso me segurar aqui, que eu fico com vontade de debater o que às vezes as pessoas botam aqui, mas não posso. Esse específico, o Leandro Ramos, esse segundo comentário que você fez aqui, eu não posso entrar nesse comentário, tá bom? É uma questão de legislação eleitoral. Nós tivemos, Faria, uma semana muito complicada em termos de saúde em Teresópolis. O Hospital das Clínicas não atende mais pequenos traumas, só traumas muito fortes. E eles mandaram uma resposta dizendo o seguinte: o HCT esclarece que o contrato com a Prefeitura Municipal de Teresópolis prevê o atendimento somente para traumas graves. Em complemento, informa que o protocolo enviado para os órgãos pertinentes tinha a finalidade de esclarecer o que é entendido por traumas graves. Após reunião de alinhamento, realizada ontem com a Secretaria Municipal de Saúde, foi definido que dentro do prazo de 7 dias, esta secretaria deve definir o fluxo para os pacientes de traumas leves e moderados. Até lá, o HCT se compromete a realizar o atendimento de todos os traumas, apesar da não contratualização para tal. Ou seja, não existe um contrato. Aqui a resposta, a nota oficial do HCT. Não existe um contrato. Porém, se nós tivéssemos com os pagamentos em dia, isso não estaria acontecendo. Isso é especulação da minha parte. Mas se não aconteceu até agora, e o HCT está bloqueando, o Hospital São José bloqueando dinheiro, a HCT bloqueando dinheiro da Prefeitura, e ninguém nunca falou disso e falou agora, é em função que está havendo um desentendimento, um desacordo entre o governo municipal e a Unifelso. A gente tem acompanhado essa questão da saúde, né, a parte administrativa, que é aquilo que eu sempre falo, tem que amenizar o sofrimento da população, e desde que a diretora, a doutora Rosane, diretora do Hospital das Clínicas, com o superintendente da FES, doutor Luiz Eduardo Pocidente Totti, esteve aqui no programa, que deixou muito claro que a relação do hospital com o executivo, com o prefeito, não era boa, que eles não se entendiam, porque os acordos não estavam sendo mantidos ou cumpridos. Então, aí ficou complexo porque um familiar que tem um filho com problema ou com uma pessoa que tem um trauma, se for atendido pelo bombeiro, se for atendido pelo SAMU, é lógico que eles vão já identificar se é um trauma grave ou não, porque eles têm essa competência de levar então para tal lugar, para um lugar ou outro. Agora, um familiar que tem uma pessoa que teve um trauma, ele vai no hospital sem saber se aquilo tem a gravidade que talvez pudesse ter ou não. Não dá para medir isso. E isso, esse tempo de ir para um lugar, não ser atendido, ter que ir para o outro local, que também não sabe se vai ser atendido, isso é muito ruim. Precisa ter marca. O Hospital das Clínicas é onde você vai ser atendido com ortopedia, trauma e tal. Isso favorece muito a população no geral, porque senão você fica perdido só trauma grave. Mas o trauma grave é um ortopedista, é um traumatologista que vai definir o que é grave, o que não é grave. O que pode ser grave para uma pessoa pode não ser para outra, dos leigos. Né? E é lógico que a população é leiga nesse assunto. Se a mãe tem um filho que teve um acidente, fraturou uma perna, alguma coisa, para ela isso é muito grave. Né? Esse é o sentimento de mãe que leva a essa situação. Então é muito difícil medir isso. O importante é que tivesse esse contrato
de traumatologia, de ortopedia, essa questão que abrange esse assunto, no geral, atende, quebrou um dedo, atende, torceu um pé, atende, fraturou exposto, atende uma fratura exposta. Então, é muito ruim a população ficar na dúvida do que fazer quando tem um acidente que acontece todos os dias. A gente sabe que a cidade, todos os dias, a gente tem acidente, em todos os lugares tem, Teresópolis não é diferente, mas é ruim. Eu acho que isso precisa ser, para o gestor, para o governo, para o executivo, isso precisa ser muito, até porque a lei já obriga a isso, precisa ser prioridade mesmo, né? Não pode deixar, a questão da saúde, ela tem que ser vista com muito carinho, com muito cuidado, porque é o que eu digo, faleceu uma pessoa, isso aí vai acontecer, não tem jeito, mas amenizar o sofrimento da população é uma obrigação do gestor público, é uma obrigação do poder público de amenizar o sofrimento, de ser atendido com mais rapidez, aquilo que a lei permite, quando tem que ter, e pode ter o acompanhante, essas coisas, tudo que está previsto em lei, em alguns casos, às vezes, tem que se facilitar que isso aconteça, porque tem alguns órgãos que, às vezes, dificulta ainda, e quem está com um ente querido enfermo, ele quer ter pelo menos carinho, né? Um atendimento de carinho, de atenção, isso ajuda muito. Isso é um remédio para a pessoa. Ainda essa semana, Faria e Habib, nós tivemos uma moça que foi um acidente de moto no Vale do Paraíso e ela rodou em 3 locais dentro da ambulância e não conseguiu atender. A ambulância é no Corpo de Bombeiros. Então você vê como está complicada a situação. A ambulância foi no HCT, a ambulância foi na Beneficência, a ambulância foi na UPA. Quer dizer, você ocupando a ambulância do HCT, que poderia estar atendendo algum caso que não houve nenhum na hora, né? Mas a ambulância ficou ocupada, ela dentro da ambulância, sem conseguir atendimento. Habib. Eu ia colocar essa situação mesmo, dessa jovem, né? Não sei se ela está bem. Tá, depois ela foi atendida. Desejo pronta recuperação para ela, não com isso. Né? Só vi as imagens pela TV Diário e tal, e algumas pessoas mandando em grupos de WhatsApp. Me preocupa isso, porque essa questão de falar de trauma, né? A gente tem uma cidade que cresceu muito e cresceu desorganizadamente, Faria. A gente... a demanda, e aqui fala alguém que atua na sociedade civil e tal, a gente não tem um plano municipal de tráfego urbano, né? E aí acontece o que acontece todos os dias, acidente de moto, disso, daquilo. E aí, quando a pessoa se acidenta e vai parar no hospital, ela quer ser atendida. O prefeito, quando jurou na posse dele na Câmara de Vereadores, perante o presidente da Câmara lá, ele jurou defender o seu povo. Então, e zelar pela saúde pública. Se ele falta com isso, é lamentável. A gente sabe que o hemonúcleo, e isso é dentro do tema saúde, né? Que o hemonúcleo está fechado há 3 anos e meio. Agora o prefeito fez um contrato com uma empresa que vai administrar o hemonúcleo, que nunca foi administrado por empresa nenhuma, sempre foi pelos próprios funcionários da saúde, da prefeitura, e agora uma empresa foi contratada e vai custar R$300 mil por mês, 295 para ser exato. Vamos pagar 295 mil por uma empresa administrar o hemonúcleo, Faria. Eu até comentei isso na semana passada, que eu discuti o valor, teria que ver esse projeto, esse processo de contrato, como que é, o que a empresa vai fazer, se é a responsabilidade dela, manutenção pelo prédio, é uma série de situações que você teria que analisar. Então, o valor de 295 mil é muito, mas diante da importância que é ter o hemonúcleo funcionando, se tiver condições de pagar, precisa ter esse hemonúcleo funcionando. Se tem como pagar, tem que fazer, porque o sofrimento da população é muito grande. É muito grande. Mas esse hemonúcleo funcionou a vida inteira sem uma empresa, sem OS administrando. Hoje em dia, a administração pública se vale de que isso, em muitos casos, é um avanço, que quando você terceiriza algum serviço, ele
melhora o funcionamento, desde que você tenha uma fiscalização, um contrato bem feito e que você esteja ali diariamente acompanhando se o contrato está sendo cumprido, se a população está sendo bem atendida, se aquilo que foi contratado está realmente sendo feito. Então, eu não vou discutir tanto o valor, devido à importância que é ter o Hemunuc funcionando. Já sofremos demais, a população já sofreu muito de ter praticamente 3 anos pela falta do Hemunuc. Então, isso aí é recuperar o tempo perdido e funcionando. A gente tem que dizer, bom, pelo menos agora o Hemunuc está funcionando, a população vai conseguir doar sangue, vai conseguir melhorar, vai conseguir salvar a vida, porque sair da cidade, uma pessoa saudável, indo para outro local para doar sangue, ele às vezes até quer, mas ele não pode deixar o emprego, ele não pode perder o dia inteiro, infelizmente não pode. Muitos fazem isso, mas não tem, é mais um sacrifício que a população acaba praticando e tendo em cima dele, sem uma necessidade, podendo uma cidade no porte de Teresópolis, o Hemunuc tem que funcionar. Faria, eu com a máxima vênia e respeito, eu vou discordar um pouco. Eu acho que eu vou pegar um pouco da premissa que o Carracena está colocando aqui, né? O Hemunuc foi criado ainda na gestão da prefeita Faf, naquele curto período dela, né? E a gente viu desde lá, né, de 96, 97 para cá, ele sendo conduzido por servidores públicos municipais. Eu tenho grandes amigos que eu fiz lá, né, por questões de doar sangue e tal, e me preocupa muito a prefeitura, tudo que ela vem fazendo, ela coloca uma empresa para tocar. Né? No Rio, no município do Rio, a gente tem alguns hospitais lá que são conveniados ao S, e desculpa a palavra que eu vou usar aqui, é um Deus nos acuda. Então, assim, me preocupa muito essa loteação da iniciativa privada num bem que deveria ser público, que é a saúde. Entende? Saúde, quando o Sérgio Arouca cria o SUS, né, o saudoso Sérgio Arouca, era para ser bem de todos e do povo. Mas a gente vê hoje, cada vez mais, nessa gestão, querer levar tudo para o campo da empresa. Igual hoje, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos tem empresas controlando várias coisas. Então, assim, isso me preocupa muito. O que faltou por parte dessa gestão é uma coisa que a gente vive batendo aqui, concurso público. Né? A gente tem uma comunidade de pessoas que se formam nas nossas faculdades públicas, né? Na UERJ, na UFRJ, até na FESO mesmo, né? E aí pegando em especial a FESO, né? Que é pioneira no campo medicina, né? A gente teve um ex-ministro da Saúde, Mandetta, que estudou aqui, fez medicina aqui. Então, há mão qualificada para colocar nesses espaços públicos. Sim, aí a gente entra já no outro assunto. A gente sabe das deficiências da saúde do SUS em Teresópolis, mas aí, Faria, pegando o gancho do Habib, a gente já entra no outro assunto, porque o Vinícius não fez um concurso público. Ele não fez, tudo bem. Quer dizer, tudo bem, tudo mal, né? Mas os outros prefeitos que passaram, principalmente os últimos, embora tenhamos vindo de 10 anos de muita turbulência política em Teresópolis, os outros prefeitos também não fizeram esse concurso público. E você, como ex-vereador, presidente da Câmara, sabe da situação que esses últimos anos, o número de funcionários diminuiu sensivelmente. O concurso público é uma coisa fundamental, tem que ser feito. Eu acho que até o Ministério Público tem que acompanhar e forçar a confecção de um bom concurso público para aquilo que realmente é fácil, não é fácil medir. Você vê uma secretaria de educação, quanto você tem contratado, quanto você tem comissionado, quanto você tem efetivo, tem uma série de pontos que te leva até que, por exemplo, eu fui secretário de administração em Guapi. Concurso público, mesmo depois que ele venceu, a juíza me obrigava a não fazer contrato e convocar do concurso. Abriu 24 vagas, nós chamamos 78 enfermeiros, porque alguns desistiam, mesmo as vagas sendo só 24, não conseguia preencher a necessidade. E quando ia preencher, ela proibia de fazer contrato.
eu vou citar outro município porque, por exemplo, o município de Magé tinha um vício de 91% da educação ser contrato, ser pessoas contratadas, Sim. e só 9% era efetivo. Quando o Nestor foi prefeito, ele fez o concurso e ele inverteu, ficou 90% de pessoas concursadas e só 10% de contrato. Porque o contrato na gestão pública, é exatamente o que a lei tenta proibir, é isso, de você ter contrato quem você quer. Não, você tem no concurso, a questão de capacidade. Vai fazer o concurso, e o concurso hoje ele é tão, e é sério, e tem os sindicatos que acompanham. Você tirou em 10º, você só vai ser chamado se o nono for chamado. Não tem essa, o nono foi chamado, não preencheu aí, os requisitos lá que são necessários, ou desistiu, aí você chama o 10º. E assim sucessivamente. E até porque não dá para fazer diferente. Os próprios sindicatos, você sabe que acompanha isso ali em tempo real. Então não dá para mudar. Então o concurso é importante fazer, e Teresópolis já tem algumas áreas, eu não fiz esse levantamento ainda, mas dentro da saúde, dentro da educação, claro que tem deficiência. Em outras áreas também. Tá, daqui a pouco a gente vai falar sobre hora de abrir um concursinho, já passou da a Guarda Municipal. A própria Guarda, o efetivo, né, tem que botar gente concursada, pode ter contrato, claro que pode. Só não pode ter um excesso. Se você tem um excesso de contrato, um número muito grande de contratos, mostra que tem necessidade de ter pessoas. Se tem necessidade de ter pessoa, que faça o concurso. Faz tanto tempo que teve um concurso público aqui em Teresópolis, na prefeitura, que eu me lembro do último. Não me lembro exatamente quando foi, mas eu me lembro que deu um movimento enorme na cidade. Né? Os restaurantes ficaram cheios, veio muita gente de fora fazer esse concurso. Né? Movimentou muito a cidade. Olha quanto tempo tem isso, hein? Mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. 10 anos nós tivemos de turbulência. Dessa turbulência política, e troca, entra e sai prefeito. Eu estou indo para o comercial e, na volta, eu já vim com o Jornal Diário de hoje, edição de hoje do Jornal Diário, e vou entrar no assunto mobilidade urbana. Mas outra vez porque essa semana aconteceram coisas e o Gil, subcomandante da Guarda Municipal, esteve aqui com a gente. Eu tenho alguns momentos ali que ele falou que eu achei interessante, né? A produção pegou para a gente colocar no programa de hoje, ok? Então, vamos para o comercial, lembrando você o seguinte: no alto, em Araras, você tem o posto Santo Estevão. Em Araras, posto Santo Estevão, combustível de qualidade e, além do posto, ecologicamente correto. Em Araras, posto Santo Estevão. Mais uma vez, gente, tem assuntos, tem coisas que as pessoas estão escrevendo aqui, mas eu não posso, por uma questão eleitoral, pelo momento que a gente está vivendo, eu não posso entrar nisso, tá? Vamos para o comercial, a gente volta já.